o carrapato na pele, então você põe a pinça perpendicular ao corpo, pegando bem na cabecinha do carrapato, ó. Tá. E aí você faz um movimento para cima. A procura ao pronto atendimento tem que ser uma procura imediata. Se você começa com sintomas, você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro e comunicar ao médico. E é aí que é o pulo do gato, porque é uma doença muito inespecífica. Os sintomas são muito inespecíficos. Vou para uma região que eu sei que tem carrapato estrela, que eu sei que é região de risco. O que eu vou fazer? Primeiro, repelente. Roupas de manga comprida, calça por dentro da bota, com a meia por cima. Tudo isso ajuda. Em 2019, a gente teve 15 casos confirmados aqui em Campinas. Olha, é muito pouco, né? É um N muito inexpressivo. Mas quando a gente vai ver a letalidade, a morte foram 10 mortes. Ou seja, em 15 pessoas, 10 faleceram. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vim aqui conversar com vocês sobre febre maculosa. Essa primeira live de hoje vai ser sobre esse assunto. É com a médica pediatra Carol Rangel Tiziano. Ela é pediatra, trabalha no setor de urgência e emergência do Hospital Vera Cruz, em Campinas. Se formou pela Souza Marques, no Rio de Janeiro, foi para Campinas fazer residência, lá ficou. E ela vai falar com a gente sobre a febre maculosa. Aí, doutora Carol Tiziano, tudo bem? Boa noite, Boa noite. Tudo bom, Leda? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar então. Vamos falar desses tais carrapatos que estão enlouquecendo todo mundo, né? Está todo mundo preocupado com carrapato. Sim, sim. E os carrapatos são realmente muito frequentes, né? Nas áreas de Mata Atlântica, né? Então, sim, Leda, são bastante frequentes, não é um problema recente, não tem nada de novo. Os casos não estão aumentando, mas eu acho que com a nossa comunicação maior, as pessoas estão tomando mais ciência, e isso é maravilhoso, né? Porque é assim que a gente vai prevenir e evitar mais mortes. E por que, Então, que as pessoas morreram, então? Porque há tratamento, né? há tratamento, Leda, e é importantíssima essa orientação, porque a procura ao pronto atendimento tem que ser uma procura imediata. Se você começa com sintomas, você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro e comunicar ao médico. E é aí que é o pulo do gato, porque é uma doença muito inespecífica. Os sintomas são muito inespecíficos. Você vê, febre, dor de cabeça, mialgia, vômito. Qualquer doença pode causar isso. Então, ela é tão importante que você tem que chegar para o médico e falar, olha, fui picado por carrapato, ou estive numa região favorável a carrapato. Nesses 15 dias, essa informação é vital para a gente poder pensar e começar a tratar a doença. Nos E é primeiros isso que você 15 falou. dias. Os Então, primeiros 15 dias são decisivos, então. Porque assim, o carrapato, você ou vai para uma área endêmica, ou o carrapato te morde, você é picado por carrapato. A observação, que eu criei um termo que eu acho que é bem, bem importante, mas espera vigilante. Essa espera vigilante tem que acontecer no prazo de 15 dias. O que você tem que observar? Você tem que observar sintomas. Febre, mialgia, cefaleia. Se nesses 15 dias você apresentar os sintomas, você tem que procurar rápido um atendimento. E aí, o que acontece? Você chegou lá no meu pronto-socorro e falou assim, Carol, minha filha começou com febre e teve exposição a carrapato. Mas será que é febre maculosa ou será que é infecção de garganta? Se teve exposição, não importa. A gente vai começar o tratamento, a gente vai fazer as notificações, a gente colhe a sorologia. Lá para frente, se a gente descobriu que era uma infecção de garganta, que era uma boca, a gente suspende o antibiótico. Mas antes, entrar com antibiótico e não ser maculosa do que ficar esperando, porque... Você imagina, a gente tem a partir do 5º dia da doença, a gente já não consegue mais tanta eficácia no tratamento. É mesmo, Olha que E coisa, hein? Pois é, e se a gente for pensar, um antibiótico, quando a gente inicia, ele vai demorar em torno de 24 a 48 horas para começar a fazer efeito. Então, se você procura atendimento médico, por exemplo, no 4º dia, eu vou entrar com antibiótico, mas será que vai dar tempo? Então, eu acho que esse alerta é muito importante exatamente para as pessoas entenderem que não é para ter pânico, é uma doença que sempre existiu. Não vamos deixar de ir para os parques, de fazer as coisas que a gente sempre fez, mas com essa orientação de se atentar e marcar no calendário, porque 15 dias é muito tempo, né?
muito tempo. A pessoa até esquece que foi, né? Pois é, exatamente, exatamente. Acontece isso. Agora, eu li muita coisa sobre isso, mas li que as capivaras são grandes hospedeiros dos carrapatos. E, ao mesmo tempo, as capivaras estão num crescimento desordenado no Brasil, né? Está Sim. uma coisa completamente sem controle. Você sabe, Leda, que eu estava lendo sobre isso exatamente porque as perguntas, todo mundo tem muitas dúvidas, né? Então, o carrapato, desculpa, a capivara é o principal hospedeiro, mas tem outros, como o cavalo, o sagui, o gambá, tem vários outros que também podem favorecer esse ciclo Cachorro do. também? O cachorro é assim, ó. Esse carrapato, que é o carrapato estrela, ele não fica no cachorro, não é o carrapato do cachorro. Mas, se o seu cachorro for lá fuçar um pedacinho de Mata Atlântica, ele pode voltar contaminado pelo carrapato estrela, sim. E aí ser essa bichinho que vai trazer para dentro da sua casa, entendeu? Então, tem E aí, vários. tem uma técnica, porque eu também li que a saliva do carrapato é que contamina. Então, tem que tirar o carrapato de um jeito especial, é isso? É isso. Então, é assim. Eu, eu, eu fiz um esqueminha na minha cabeça que eu vou passar. Eu achei que eu dividi em primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar, para ficar Ok. bem didática, aí a gente vai Tá, fica à abranger tudo isso que eu acho vontade para explicar. que eu acho que eu vou conseguir ajudar, porque é o mais importante. O pilar número um que a gente tem que se atentar na febre maculosa é evitar a picada. Eu não quero que pique, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar a picada. E aí tem um grupo americano muito bacana chamado, olha que interessante, Wilderness Medical Society, ou seja, é uma sociedade médica que estuda só natureza selvagem. Então eles têm muitos artigos importantes falando exatamente sobre a picada do carrapato, como extrair o carrapato. Então, os artigos deles são maravilhosos, ajudaram muito a gente. E aí, eles desenvolveram um monte de diretriz de fácil aplicabilidade e baratas, coisas rápidas que você pode fazer em qualquer país. Não é só em país americano, porque lá eles também sofrem muito com as doenças por carrapato, né? Lá eles têm doença de Lyme, eles têm várias outras doenças por carrapato. Então, o que eles desenvolveram para a gente que é evitar a picada? Número um, vou para uma região que eu sei que tem carrapato estrela, que eu sei que é região de risco. O que eu vou fazer? Primeiro, repelente. Tanto a icaridina quanto o DET, eles ajudam a minimizar esse risco da picada. Então, passe repelente, roupas de manga comprida, calça por dentro da bota, com a meia por cima, tudo isso ajuda. Eu não sei se vocês conhecem, mas a permetrina, que é um remédio que se usa muito para sarna, ela pode ser usada para a gente borrifar na roupa, que também diminui o risco do contato com carrapato. Olha E só. quando você sai dessa região que você foi exposta, então isso que você me perguntou, o carrapato, para transmitir a febre maculosa brasileira, ele precisa ficar grudado por 4 horas na nossa pele. Então, uma coisa que ajuda muito é você fazer a exposição do corpo. Fui lá, brinquei no mato, fui numa região, saí de lá, tira a roupa, você pode ferver a roupa se você quiser. Eles falam de temperaturas de 54 graus, já mata o microcarrapatinho, que eu vou mostrar. Eu fiz um desenho de um carrapato para vocês verem o tamanho dele, que é impossível visualizar. E aí, examinar o corpo. Encontrou o carrapato? A gente tem que tirar o carrapato, mas essa Wilderness Society explica para a gente que não é qualquer jeito de tirar o carrapato. Então, eles explicam que se a gente tira com a mão, a gente corre o risco de apertar o carrapato. E aí a gente estoura ele com risco de transmitir mais bactérias que estão nele. Então, eles orientam, ó, não sei se dá para vocês verem, Tá eles orientam a ótimo isso. retirada com a pinça, tá vendo? Ó? Tô. Então, você pega bem na cabeça do carrapato. Não Ah, é para torcer, não é para virar, nem nada disso. Se você faz uma tração para cima, para desgrudar o carrapato da sua pele. Essa história de botar acetona, botar álcool, que eu li? Ah, aquela coisa que a vovó fazia de esquentar o bumbum do carrapato com fósforo. Nada disso é eficaz. Então, é esse método de pinçar.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E no Canadá, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles colocam esse carrapato dentro de um potinho, eles fecham esse pote e eles colocam a data ali. Exatamente para fazer essa observação vigilante que eu te falei. Porque se dali a 15 dias eu desenvolver doença, eu já levo aquele carrapato lá e falo, ó, é esse aqui. Será que esse causa doença? Porque não são todos, né? Então isso ajuda a gente também. Mas os médicos estão preparados para isso? Porque o que eu também li, principalmente todo aquele primeiro casal que morreu, uma dentista e um outro rapaz, corredor de motocross, eu acho, o médico confundiu com dengue. Oleda, então. Porque como são sintomas muito comuns, você pode pensar em várias coisas, né? Sabe o que acontece? Eu não li o prontuário, eu não sei o que aconteceu no caso dele. Eu também não li, eu li só a matéria do jornal. Mas é muito importante isso que você falou, dizer para o médico onde é que você foi. Esse é o pulo do gato. Então, o hemograma, por exemplo, se você chega lá com febre, dor de cabeça, dor no corpo, isso parece muito dengue. É um maior diagnóstico diferencial. E a gente estava passando por uma epidemia de dengue recente aqui em Campinas. E o que é mais importante é que teste negativo de dengue não exclui a doença. Então, as pessoas estavam falando assim, mas ele tinha um teste negativo de dengue. Mas teste negativo não exclui doença. A gente viu isso no Covid, né? Então, é difícil, porque a plaqueta cai. E aí? Tá com esses sintomas todos? Mas uma dica, olha, que a gente encontra nos livros americanos. Dengue não dá fotofobia. Então, olha, dica de ouro. Na pediatria, a gente não consegue pescar isso muito, porque na criança é difícil falar. Mas no adulto, ficou com fotofobia, aversão à luz, gente, ó, um pontinho para febre maculosa, porque a dengue não faz isso. Então, a clínica às vezes ajuda. A fotofobia pode fazer a diferença no diagnóstico. Pode ajudar muito. E essa exposição, a pessoa tem que falar para o médico, olha, eu fui picado por carrapato. Se ele não der essa informação, isso atrasa e muito o diagnóstico, muito. E no caso de atrasar, é realmente grave. E eu também li que os pesticidas não funcionam muito para carrapato, né? Não. Se você jogar esses pesticidas em grama, então não resolve muito mesmo. Então, eles se escondem mesmo. Eles são danados, esses carrapatos, né? Que coisa! E são um problema mundial, né? Você vê que não é só nosso. E a mulher sofre com isso, todo mundo sofre com carrapato. É esse carrapato estrela que é o principal transmissor. É o amblioma, é o carrapato estrela. Aí, isso é uma outra dica importante, que uma amiga minha veio comentar comigo. Ela falou, Carol, eu fui lá no Taquaral, que é uma lagoa que tem aqui, que é cheia de capivara, e eu fui picada por carrapato. Eu não sei qual carrapato que é. Eu tirei ele e eu não sei identificar o carrapato. Isso não vai ser problema nenhum, porque se você chega lá para mim e fala, comecei com febre e eu não sei que carrapato é lógico que eu vou tratar. Foi aquela conversa que eu falei com vocês, antes a gente tratar e não ser, do que a gente ficar, entendeu? Ficar adiando, né? Porque o tempo é decisivo nessa questão carrapato. O tempo é muito decisivo. Eu tenho que entrar com antibiótico o quanto antes. E se a gente esperar aquilo que eu te falei, depois do quinto, eu não quero tratar no quinto dia. Eu não quero. Eu quero tratar lá no primeiro, no segundo dia, que aí a chance de cura é enorme. E enorme quanto? 90%, 80%? Assim? Sim, tem tratamento. E elas respondem, é uma bactéria que responde super bem à doxiciclina. Quando a gente entra com antibiótico, em 24, no máximo 48 horas, o paciente já está sem febre. Teve um caso, ainda não confirmou, mas a gente acha que ficou internado lá no Veracruz com a gente, com o pessoal da clínica médica, né? De uma moça que teve nessa festa, nessa feijoada. E olha que importante, ela começou com sintomas e ficou em casa esperando. E aí os amigos viraram para ela e falaram assim, viu, a gente está vendo reportagem que pode ser febre maculosa, procura um hospital agora. Daí ela procurou o
hospital, tratou, teve alta, agora recentemente, ainda não chegou a sorologia dela para a gente saber se é positivo ou não. A chance é muito grande de ser. Mas curou, tá em Já casa. curou, já Por quê? Porque tá em ela casa. procurou atendimento precoce e avisou, olha, eu estava lá naquela festa e eu fui picada por carrapato. O carrapato coça? Coça. Na hora, não. A hora da picada, ele é muito danado. Ele tem uma anestesiazinha na boca dele. Então, a gente não consegue sentir a picada. E o que é sério, que a ninfa, que são as formas jovens do carrapato estrela, eles são muito pequenininhos, Leda, e você não sente na sua pele. Então, a chance de você ficar com aquele bicho por mais de 4 horas em você é maior. Quer ver o tamanho da ninfa? Olha aqui, ó, eu fiz uma escala real. Vê se vocês conseguem Meu ver. Deus do Isso é céu, uma é uma bobagem. ninfa. Isso vai passar despercebido e ela pode transmitir até mais do que o carrapato grande, porque ela consegue ficar na sua pele mais tempo. Depois que ela vira, desculpa, é larva. Depois ela vira ninfa, ela fica assim, ó. É tudo muito pequenininho. Uma manchinha de nada. E aí ela fica na sua pele transmitindo doença e você não sente. E ela joga um anticoagulante também que fica na boca dela, e ela não deixa o sangue coagular. Então eles vão sugando cada vez mais sangue enquanto estiverem na gente. O que me preocupa, porque, sobretudo nessa área da pediatria, é porque toda hora tem criança que vai à escola, por exemplo, escolinha, creche, toda hora tem uma virose. E toda hora Sim. tem uma febrinha e a gente nunca sabe. Às vezes a criança já fala, sei lá, com 3, 4 anos, ela diz que está com dor de cabeça. Mas antes disso, ela também tem dificuldade de se expressar, né? Sim, sim. E tudo é virose hoje em dia, né? Porque é mesmo, né? A maioria. Não é porque é porque Olha, é. para Só a que gente os ter. diagnósticos são sempre esses. Ah, é uma virose, vamos aguardar. E no caso do carrapato, não pode aguardar Não muito, né? pode. Mas o detalhe vai ser a exposição. É uma criança que começou com febre, mas tratei uma assim ontem. Ela chegou para mim e falou, Carol, ele começou com febre hoje. E a gente estava no sítio do pai, que é aqui na região e que é cheio de capivara e de carrapato. E aí foi o que eu falei para ela, falei, a gente vai tratar. E aí aquilo que eu falei, depois apareceu mão, pé, boca, apareceu uma virose, a gente suspende o antibiótico. Mas com a exposição, não dá para esperar, e vai ter que tratar. Tem que ser Potencial imediato. de tratar, tem que ser Então, imediato. recapitulando, não pode perder tempo, tem que relatar com clareza, né? Onde é que foi. Agora, e será que e tem capivara em tudo? Nos parques? Tem, né? Porque no Aqui Rio, tem, na Lagoa, tem muita capivara também, na Lagoa tem, Rodrigo. no Rio tem. Eu não sei se aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, assim, tem capivara, isso eu não sei. Mas é Aqui, capaz de ter, né? aqui em Campinas tem muita capivara, mas a proporção dos carrapatos infectados por essa rickettsia, né, por essa bactéria, é de 1%. Então, é aquilo que eu estava falando, ela não é uma doença frequente. Olha só, em 2019, a gente teve 15 casos confirmados aqui em Campinas. Olha, é muito pouco, né? É um N muito inexpressivo. Mas quando a gente vai ver a letalidade, a morte foram 10 mortes. Ou seja, em 15 pessoas, 10 faleceram. Que dá uma letalidade de 60%, 70% mais ou menos. Em 2021 foram 11 casos com 5 óbitos. Em 2022 foram 11 casos com 7 óbitos. Então, é isso. A equipe de saúde aqui, a gente na região, está muito bem orientado em relação à febre maculosa. Mas e o médico de fora? E essa pessoa que é viajante, que vem aqui e vai para a sua cidade depois e passou por um desses parques? Então, essa divulgação que você está fazendo é ótima exatamente para isso. Para orientar até as outras pessoas dos outros lugares, né, do país que não tem febre maculosa. No Rio, eu fiz minha formação lá. A gente não se preocupava com febre maculosa no Rio. Eu não precisava me preocupar com isso. Eu morei 40 anos lá e nunca pensei nisso. A não ser quando você vai para Araras, Nogueira, Sim, aquela região ali, aí você já tem alguns casos. Eu me lembro de um jornalista que morreu por conta de febre maculosa, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás. Mas é um caso, assim, que ficou público, né? é. Essa diminuição da infestação de capivaras, os ecologistas talvez me matem por dizer isso, mas o poder público pensa em fazer alguma coisa? Você tem alguma notícia assim, disso? Não, né? Oleda,
Aqui tem muitos condomínios, eu estava conversando com uma colega ontem sobre isso, tem muitos condomínios que tem capivara dentro do condomínio. E aí, a moradora do condomínio estava me explicando. Ela falou assim, Carol, a gente não pode enxotar a capivara, não pode encostar na capivara, não pode afugentar. Tem um monte de cuidados que tem que ter com a capivara. E parece que tem um grupo de veterinários que vai lá, eles chipam a capivara, eles veem se a capivara está doente, se não está. Eu ouvi dizer, que eu não sei se é o que vai acontecer, que lá nesse Parque do Taquaral, aqui em Campinas, eles vão tentar castrar as capivaras para evitar que elas se reproduzam, sabe? Então, Porque tem que tomar uma atitude com as capivaras, né? Porque senão elas vão dominar o Brasil. E aí eles estavam comentando exatamente isso, de ter algum controle mais próximo do principal hospedeiro, né? Mas olha que coisa para a gente também pensar. Eu estava lendo uma história, um caso de uma rickettsia, que chama Rickettsia acari. Qualquer artrópode pode transmitir rickettsia, tá? Então pode ser um carrapato, pode ser um ácaro, qualquer bicho desse pode transmitir rickettsia. Lá na Ucrânia, onde era? Era Ucrânia, Eslovênia e tinha mais um país. Essa rickettsia nunca contaminou o homem. Ela era do ácaro do rato. Só que os ratos foram exterminados. E aí ela começou a infectar o homem. Então, eu não sei, porque os artigos médicos não falam muito desse controle ambiental, né? Todos os artigos, eles falam muito da estratégia individual, eles não falam da estratégia do ambiente. Então, eu não sei o que eles vão fazer, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente tira o hospedeiro principal, o próximo hospedeiro, será que isso vai aumentar na gente? Essa resposta eu não sei dizer. É uma coisa que a gente tem que pensar sobre. Porque é uma sequência, né? É uma cadeia alimentar, né? É uma cadeia. E o que esse artigo falou é isso. Meu Deus, o ácaro precisava chupar um sangue de alguém. Não tinha mais rato, aí ele encontrou um humano. E aí nós viramos um hospedeiro acidental, que chama. A gente não era hospedeiro desse bicho. E as larvas dos carrapatos sobem nas folhas de vegetação também, né? Isso. E eles aguentam ficar nas folhas de vegetação por muito tempo, em ambientes hostis, até passar algum mamífero ali e ele gruda. Então, não necessariamente só a capivara. Principalmente quando é larva, né, o micuinzinho, eles grudam muito, isso que eu falei, no gambá, no sagui, no boi, tem vários outros hospedeiros, não é só a capivara. E os cavalos também são hospedeiros. Também são. Que coisa! Na verdade, a gente tem que ficar muito tenso com essa história dos carrapatos, né? Porque podem estar nos lugares mais... Podem estar em qualquer lugar. E o que a minha família, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Eu e o Daniel e as crianças, a gente gosta muito de ir para o mato, fazer rafting, a gente adora esse tipo de programa. E por exemplo, uma doença que eu sempre soube que existiu. Eu não deixo de fazer os programas por causa disso, né? Eu não deixo de frequentar os ambientes por causa disso, mas é isso que eu falei. Saímos, olhamos o corpo, vemos se tem alguma lesão, tomamos o cuidado com a roupa. Isso diminui muito o risco. Então, por exemplo, você vai numa feijoada dessas, ou num show e tal. Ou você chegou em casa, você tira essa roupa e coloca para lavar na máquina, ou ferve, faz alguma coisa. Isso. Tira a roupa e aí você se observa. Principalmente as regiões mais quentes, né? Com axila, umbigo, atrás da orelha, atrás dos joelhos. Faz essa observação, porque se você tira o carrapato, em até 4 horas, não tem risco nenhum dele ter transmitido a doença para você. E mesmo assim, olha, se você tirar, não sei lá, fui ontem na festa, só vi o carrapato hoje. Tirei ele. Ou seja, ficou muito mais de 4 horas no meu corpo. Não necessariamente você vai desenvolver a doença, porque 1% só dos carrapatos estão infectados. Então, é uma doença rara, ela não é frequente assim. Mas é uma doença muito letal. Ela é então, por isso muito que perigosa, né? Muito perigosa. Por isso que essas informações são tão importantes. Então, olha, os alagados, os lagos de condomínio, área de desmatamento, área de Mata Atlântica em geral, fazendas, animais, né? Os animais da fazenda, cavalos, cachorro do mato, cachorro que fica na fazenda solto, pode pegar muito carrapato. Né? Pode, sem dúvida. Pode, sem dúvida. Aí e aí pode ser um hospedeiro. Pode.
Ele pode ser um hospedeiro. Ele vai para a região de Mata Atlântica, ele volta contaminado com aquele carrapato estrela, que não é o carrapato habitual dele, mas ele pode estar contaminado. Então, foi para... E carrapato macho e fêmea transmite? É assim, ó, o ciclo dele o carrapato fêmea, se ela vai lá olha que duro, ela vai lá na capivara. Aí ela vai fazer o ciclo final dela lá, ela vai se reproduzir lá. Então ela suga o sangue da capivara, ela se infecta. Aí ela encontra o macho, eles copulam lá e aí ela cai no solo para colocar o ovo. Se ela estiver infectada, ela transmite para a ninhada inteira dela. E são 6.000 ovos que ela põe. Meu Deus! Mais ou menos 6.000 ovos. E aí ela vai para o chão. Aí esses ovos eclodem no chão, aí vira aquela larvinha lá que eu te mostrei. Aquela larvinha fica quietinha lá até algum bicho passar e ela grudar nesse bicho. Depois ela vai para o solo de novo, vira lá e assim completa o ciclo. Uma coisa boa que a gente tem a nosso favor é que o carrapato contaminado pela Rickettsia geralmente não consegue completar todo o ciclo dele, entendeu? Essa bactéria faz mal a ele também. Então ele não consegue então ele morre antes na maioria de das completar. vezes, sim. Por isso que a larvinha e a ninfa é tão perigosa. Porque se ela tiver a chance de ela estar contaminada é grande. Porque o grandão é o começo lá, da vida dele. Ele está cheio cheio de possibilidades de contaminar ali. Exatamente. Está forte. Exatamente. Né? Exatamente. E ele, pelo ciclo desse ciclo todo que eu te falei, ele acontece, essa fase de larva e de ninfa, ela acontece principalmente de maio a setembro. Por isso que essa é a época do ano que os profissionais de saúde e que a população precisa ficar mais alerta. Porque depois de março, depois de setembro, outubro, novembro, já virou tudo adulto. Então o risco é menor. Por isso que a transmissão é maior agora, nessa época que a gente está. Ela está em plena estação. Tá em plena estação, fervorosa. Então, olha, correr para... primeiro é usar repelente. Primeiro é evitar ser mordido pela capivara, ou ser infectado pela capivara. Isso. Então, o repelente é importante. Então, vai para a fazenda, vai para a região de mato, vai para parque, lagoa e tal, já passa o repelente. Passa o repelente e passa a permetrina na roupa. Roupa de roupa longa, né? Comprida. Permetrina. Eu anotei aqui até para falar. Permetrina. É o tratamento da sarna. Olha que loucura, hein? Aí você vai no mato. Chegou no mato, tira sua roupa, faz exposição do corpo. E, caramba, encontrei um carrapato. Aí a gente vai para o pilar número 2. Tentar não ser picado não existe mais. Fui picado. E agora o que eu faço? Espera vigilante. Aquela espera de observar por 15 dias se você vai desenvolver sintoma. Na maioria das vezes você não vai desenvolver sintoma. Mas, se na época dessa espera vigilante, aí desses 15 dias, você desenvolveu qualquer sintoma, procurar atendimento médico. E aí, se o médico achar pertinente, ele colhe uma sorologia e entra com antibiótico. E essa informação é importante também, Leda. Quando você colhe a sorologia, você toma um antibiótico, você tem que colher uma nova sorologia no 14º dia. Porque o Adolf Lutz, que é para onde vão todas essas amostras, eles comparam uma sorologia com a outra para saber se você é positivo. Não é um resultado só, entendeu? Eles têm que ter essa comparação desses dois resultados para saber se você foi um caso positivo. O que pode acontecer muitas vezes? A pessoa melhorou, eu vou lá coletar essa segunda sorologia, ou não, vai dar um trabalho, aí não coleta a segunda sorologia. Então a gente vai ter uma subnotificação de caso, a gente não vai saber se aquele caso existiu mesmo ou não. Daí, se você procura atendimento rápido, dá para tratar em casa tranquilamente, na maioria das vezes. Tratou, ótimo, resolvido. 4º pilar, programa educacional, que é isso que você está fazendo, de transmitir, de conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Esse servição, né? Tem que divulgar. Porque se a coisa existe, a gente não... assim, quando é uma morte, você falou em 11 casos, 7 mortes, 10 casos, 5 mortes. É muito forte. 50%, 60% é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Tá bom que o número não é do tamanho do Covid, porque não é tão numeroso, mas é letal, né? Exatamente. É muito menos letal do que o Covid. A gente fala de uma letalidade de 2%, de 3%.
Então é isso. Uhum. Você vê que a letalidade da febre maculosa é muito alta. Por isso que ela é tão importante. Por isso que a gente tem que conversar sobre ela. Então, não é que ela está aumentando, não é que é a nova pandemia, não é nada disso. Os números estão seguindo ano a ano a mesma coisa. A gente está vendo a mesma coisa. Mas ela é extremamente letal. Por isso que E ela... você tem dado cursos, palestras, né? Você tem falado com as pessoas sobre isso. A gente conversa muito lá no hospital. A gente teve... A Prefeitura de Campinas está fazendo aulas muito interessantes com os médicos e profissionais de saúde, capacitando. Teve uma aula semana passada, vai ter outra agora, vai ter outra... Então, a gente precisa conversar com todo mundo, com a população em Por que geral. a área de Campinas está tão afetada? Tem uma razão específica? Muita água, muita lagoa. Se você ver o mapa hídrico de Campinas, é uma região riquíssima em lagoas e rios e tudo. Então, eu acho que isso deve favorecer, né? Isso Porque favorece, né? sim, sim. A natureza favorece, né? A própria natureza exuberante, né? De lagoas e rios e mata. Sim. Isso favorece porque aparece o bichinho, aí aparece a tal da capivara. A capivara é prevalente, né? Porque ela é muito mais contaminante, ela é muito mais hospedeira que o cavalo, que o cachorro, que Perfeito. todos os outros bichos. Ela é um potencializador, que chamam. Ela transmite maculosa com mais facilidade para os carrapatos do que os outros hospedeiros. E não pode fazer nada com as capivaras? Não pode, Leda. Eu não tenho muita informação sobre esse cuidado com a capivara, porque essas estratégias em larga escala não entram nos artigos médicos. Então, a gente não tem essa informação. Eles cuidam só da parte prática do doente. Então, a gente lê muito sobre a parte prática do doente, mas se tem alguma coisa para fazer com a capivara, castração, isso eu não sei te dizer. As autoridades vão ter que pensar sobre esse assunto, né? O assunto capivara vai ter que ser pensado, porque elas estão crescendo, a população está crescendo, né? Sim, sim. Tem que conversar sobre isso e tem que informar muito a população, porque se você vai num parque, hoje eu vi um outdoor mais bem explicado, mas quando a gente anda nos parques é assim, ó, cuidado, risco de carrapato. Mas se a pessoa ignora a doença, ignora o que eu digo no fato de não conhecer a febre maculosa e a gravidade dela, ela vai olhar e falar, daí se eu for picar por um carrapato, eu tiro. Tem que ser mais específico, né? Tem que ter alguma explicação maior de por que o cuidado com o carrapato. Mesmo, né? Não pode achar que o carrapato é tão bobinho assim, sim, né? Não. Sim, não é só uma picadinha, não. Não é só uma picadinha, não. Olha, muito obrigada, hein? Adorei. Eu tinha visto o seu Instagram, eu gostei do desenho que você fez. Acho que você deve mostrar de novo essa pinça. Porque é didático, né? Como é que a gente vai pegar o carrapato? Com a pinça, não é com os dedinhos. Oleda, e você sabe que não é besteira, porque todo mundo fica, mas por que ensinar a tirar o carrapato? Tem que ensinar, então vamos lá. Aqui é o carrapato na pele, então você põe a pinça perpendicular ao corpo, pegando bem na cabecinha do carrapato, ó. Tá. E aí você faz um movimento para cima, para retirada dele. Então não é... Eu ouvi alguns lugares falando em torcer o carrapato, em girar o carrapato. O CDC americano não orienta isso. Eles orientam que puxe para cima para a retirada e evitar qualquer extração passiva. Acetona, aquilo que eu falei, né? Acetona, álcool, isso não resolve. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Bobagem. É tirar o carrapato e procurar um médico. Isso aí. Se você tem sintomas, se você não tem, tirar o carrapato, observar os 15 dias e, perfeito, sobretudo, ficar atento aos 5 primeiros dias para começar logo o tratamento, se você tiver alguma dor, algum sintoma. Perfeito. E se cuidar, prestar atenção, né? Não levar o carrapato assim tão
Não né? achar que ele não é De nada, não qualquer faz nada. jeito, é Bicho só um inocente. carrapato. Não, ele pode ser um carrapato perigosíssimo. Sim, sim. É isso Ah, aí. doutora Carol, muito obrigada. Falei Eu aqui, que te agradeço, viu? agradeço Obrigada por essa muito a você. oportunidade de a gente conversar com as pessoas Acho que, sobre isso. Muito acho que a boa. gente cumpriu essa missão, que é de esclarecer, né? De ajudar a esclarecer como é que a gente se comporta diante de um carrapato. Isso aí. É mole, Mas é essa, né? mas é mais essa. A gente já tem tanta preocupação, agora tem essa também. Pois é. Ai, ai, doutora Carol, muito obrigada. Eu que te Super agradeço. valeu. Amanhã eu já devo colocar no YouTube, no meu canal, te mando o link, tá bom? Tá bom. Mas hoje Obrigada. fica aqui no Instagram para quem quiser conferir. Não vai sair daqui, vai ficar aqui no meu Instagram. Tá E amanhã bom. vai para o meu canal do YouTube e amplia essa informação. Muito obrigada. Boa noite. Boa Obrigada a você. noite. Tchau. Tchau, super valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.